grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado. E hoje o nosso assunto vai ser viagens. Você gosta de viajar? Quem é que não gosta? Está chegando o mês de julho e para isso nós convidamos uma agente de viagens, uma consultora de viagens, que é a Valéria Barcelos, para nos ajudar a falar um pouco, a pensar um pouco nas nossas viagens. Valéria, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês da oportunidade de estar aqui. E aqui comigo na condução do programa, o jornalista Tiago Dantas. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Ingrid Lopes, que esteve conosco nesse tempo todo, que está alçando novos voos e estreando aqui conosco o Tiago Dantas. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Edson. Valeu pelo convite. E é isso aí, vamos juntos nesse Band de entrevista desse sábado com mais um tema relevante para você que está nos assistindo. Bom, então eu quero começar perguntando para a Valéria por que eu preciso consultar uma agente de viagens antes de viajar. Porque você, através de uma agente, você tem todas as dicas, tanto para economizar na sua passagem, na sua viagem, como as atualidades, né? Porque a gente respira turismo. Agora, um ponto muito fundamental, né? Muita gente costuma planejar um roteiro de viagem, né? E acaba que passando alguns perrengues, né? É importante a gente salientar que é fundamental quando você vai planejar um roteiro de viagem, que tem que ter aquela graninha extra, né? Porque muitos perrengues podem acontecer e indo por uma agência de viagem, acaba meio que se precavindo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de fazer um plano de viagem e se precaver com a questão financeira, né? Queria que você falasse para o público de casa como que é importante se precaver nessa questão. Então, Dantas, quando a pessoa programa uma viagem com antecedência, através de uma agência, ela já pré-paga a maioria das coisas aqui no Brasil e paga em reais. Então, aí ela vai se preocupar com o dinheiro para levar, né? Então, assim, é bem menos do que a pessoa, por exemplo, fazer só reserva e pagar tudo no local. Porque ela pode ter N imprevistos, né? Quando você fecha tudo por aqui, você já tem tudo reservado. Você tem a sua passagem reservada, com bagagem. Então, assim, você não vai ter surpresa. E, tipo assim, você tem um agente de viagem, você chama no WhatsApp hoje, que está muito fácil, né? E aí resolve online, em tempo real, né? Então, por exemplo, você saindo com tudo planejado daqui, até os shows, os jantares, reserva, você já sai com tudo bem programado. Eu acho que hoje está muito fácil de se programar e não ter surpresas, assim. Valéria, quando a gente contrata algum tipo de trabalho, a gente fica sempre pensando, fica sempre preocupado em achar que a pessoa do outro lado quer empurrar alguma coisa para a gente, né? Seguro de viagem, é importante fazer? É imprescindível, imprescindível. Eu acho que é a coisa mais importante da viagem. Porque, olha, eu vou te contar uma coisa. Agora eu fui para Mendoza e uma pessoa... Argentina. Na Argentina. E nós estávamos numa vinícola, uma pessoa caiu e bateu o rosto no chão, no banheiro. E a gente precisou acionar o seguro. Eu saí da vinícola de ambulância com ela, graças a Deus foi tudo bem. Mas se não tivesse seguro, essa conta tinha que pagar, né? Então, o seguro é muito ágil, mandou a ambulância na hora, veio um médico lá. Por protocolo, a gente foi para o hospital, mas já tinha resolvido lá. Então, assim, eu acho assim, a pessoa que quer economizar no seguro, não viaje. Sem contar, Dantas, que algumas vezes, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, na própria imigração, o cara já pergunta se você tem seguro, né? Sim, para a Europa, brasileiro é obrigatório embarcar com um seguro no mínimo de 30 mil euros. É obrigatório. E assim, é aleatório. Ele pode pedir como pode não pedir, né? Mas tem que ter. Então, assim, inclusive assim, tem seguros de cartão de crédito que o pessoal acaba fazendo. Não preciso fazer seguro porque eu já tenho seguro do cartão. É um BO. Porque a pessoa fica horas e horas no telefone, não consegue falar. Quando você não consegue nem ligar, porque o seu telefone não faz ligação para 0800. Então, acho assim, não economizar no seguro viagem e fazer um seguro que você tem aplicativo no celular. Hoje está tudo muito top, né? Tipo assim, você tem um aplicativo, você já cadastra o seu seguro, aí você passa uma mensagem, estou com dor de estômago, o que eu faço? Ele já manda um médico no seu hotel. Então, assim, eu acho que essa economia é burra. Sabe, assim, e hoje as pessoas, infelizmente, para economizar, acabam acionando o seguro do cartão, que é muito difícil de atendimento. Tem alguns seguros de cartão que é reembolso, você tem que pagar, passar o cartão para depois ser reembolsado. Então, eu acho assim, o seguro é a primeira coisa numa viagem. Valéria, no caso de uma viagem internacional, né? Vamos dar um exemplo, eu que nunca saí para fora do Brasil, além de se preocupar com o passaporte, o que mais a pessoa que vai fazer uma viagem internacional pela primeira vez, ou seja lá o número de vezes,
que mais ela deve se preocupar? Alguns países necessitam de visto, né? Hoje, com a questão assim de visto americano, agora visto para o México, quem tem visto americano já tira um visto automático para o México. Então, assim, é o passaporte e o visto de entrada no país, né? São as duas coisas principais. E as questões das vacinas, né? Tem alguns países que exigem a vacina da febre amarela, alguns países ainda exigem que você tenha o certificado do Covid. Hoje liberou a questão do Covid, mas, por exemplo, Estados Unidos, não vacinados não embarcam para os Estados Unidos. Então, assim, você tem que ver a regra de cada país para estar começando a sua viagem. Então, é fundamental que a pessoa que vai viajar leve a sua carteirinha de vacinação para poder mostrar no país que está completamente vacinado. Então. Você baixa no celular hoje, no gov.br, você baixa o certificado no idioma que você quer, espanhol, inglês, enfim, tá bem legal. Vou falar em espanhol, para viajar para o Mercosul não precisa nem de passaporte mais, olha, é verdade? Mercosul, RG com menos de 5 anos em alguns países e RG, assim, tem que estar em bom estado, né? Se a foto estiver muito diferente, é melhor fazer um RG novo, mas não precisa mesmo. Se for uma pessoa assim, por exemplo, que tem 70 anos de idade e tem o RG lá de quando ela tinha 18, não vai, né? Não embarca, não. O RG tem que ter mínimo de 5 anos. Eu sempre falo isso. Eu gosto de embarcar com passaporte, independente do Mercosul, porque o fato de você entrar, sair do país, fica tudo bem registrado, né? Quando você tirar um visto, por exemplo, para o Japão, já vê que você entrou e saiu, isso conta muito. Então, assim, mas a facilidade de ter o RG, né? Tanto, por exemplo, se um argentino vem para o Brasil, ele também embarca com o RG de lá. Então, assim, é uma coisa que, economicamente falando, a pessoa não tem que gastar para fazer um passaporte, né? Embarca com RG. Mas não embarca nem com carteira de habilitação, isso tem que deixar claro, porque eu vejo muita gente voltar do aeroporto por causa que chegou com a carteira de habilitação e não embarca, ou RG ou passaporte. Não tem, assim, carteira de advogado, não embarca, entendeu? Aqui no Brasil, se você tiver um documento com foto, você embarca. Aqui nacional, mas fora do país não. Agora falando um pouquinho sobre os destinos, né? A gente sabe que nesse período de inverno, um friozinho, o pessoal procura mais essas cidades, Campos do Jordão, né? As cidades mais de serra onde faz mais frio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os destinos mais procurados aqui no Brasil e também fora, no exterior, para quem está viajando agora nesse período. Esse tempo assim de frio, né? Começa a procura de Monte Verde. Eu gosto demais de Monte Verde. Eu acho que é um passeio para qualquer idade, né? A pessoa que quer fazer uma trilha tem, quer pegar um quadriciclo e andar por lá tem. É longe ou não? Não, é a mesma coisa que Campos do Jordão, a mesma distância, né? E a procura de Campos do Jordão e Monte Verde aumenta sem dúvida nessa época, né? Eu gosto bastante de Monte Verde, eu falo isso porque foi considerada uma das cidades mais bonitas do Brasil, né? E também as pousadas, os hotéis estão com muito investimento lá. Então, não é só Campos do Jordão, porque Campos do Jordão pegou muita fama, né? Mas é bem procurado, viu? Agora, fora, é os destinos de neve, né? Aqui na América do Sul. Chile, Argentina, né? Eu gosto muito na região ali de São Martín de los Andes, que você embarca você pega um voo até Bariloche e sobe de carro fazendo a região dos 7 Lagos. Aí a Vila Angostura, até chegar em São Martín de los Andes. É maravilhoso. Teve um tempo que o pessoal só falava de Bariloche, né, Valéria? Bariloche sempre é bom. Falar a verdade, assim, Bariloche é bom o ano inteiro, né? Inclusive, eles falam lá na Argentina que a temporada de Bariloche não é o inverno, é o verão, porque tem os esportes náuticos. Mas pra gente que não vê neve, sem dúvida, Bariloche é no inverno. E é o que mais procura, né? Bariloche, Chapelco, Pucón, são os destinos mais procurados agora. Vale Nevado no Chile, Farellones também, que é bem procurado essa época do ano, que tem neve, né? Perfeito. Ainda falando sobre esses destinos aí, você acha que é fundamental a pessoa que vai viajar, né, o cliente que está comprando aí um pacote com alguma agência, ele se informar, né, se atualizar um pouquinho com o costume local, com a cultura local do país que ele está indo fazer essa viagem? Sem dúvida. Olha, a internet veio assim para muita informação, vamos falar a verdade. Até era uma discussão assim, agora com a internet, o que vai ser das agências de viagens, né?
Eu acho assim, foi perfeito a internet para o agente de viagem. Porque, por exemplo, a pessoa já vem sabendo um pouco do destino, sabe? Ela já vem mais definida. Porque antigamente falava assim, então, o que você indica? Então você tinha que explicar tudo. Sim. Hoje a pessoa já pesquisa, então ela já vem mais definida. E aumentou bastante a procura de agência de viagem, Edson, porque as pessoas, assim, elas acabam comprando coisas na internet e não sendo bem aquilo que elas imaginavam, entendeu? Então, assim, já teve um caso que eles pagaram um preço bom agora para ir para Portugal, agora semana que vem, de uma passagem, compraram um ano atrás. Só que eles iam receber a passagem 10 dias antes da viagem. E a passagem chegou ontem para o meu cliente, ele comprou na internet, a passagem tem 4 conexões para chegar em Lisboa. É ridículo. Então, por exemplo, eu acho assim, a informação está lá, mas é bom você consultar uma agência, porque ela vai falar, por menos, por um pouco mais, você pega um voo direto. 8 horas você está em Lisboa. Você vai fazer 13 horas de voo para chegar em Lisboa. É um crime, sabe? Então, acho assim, a internet veio para ajudar, mas a pessoa tem que se informar com uma agência, entendeu? Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com Valéria Barcelos sobre viagens, dando dicas para você. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, falando sobre viagens. Nossa convidada, a Valéria Barcelos, está nos dando aqui algumas dicas importantes. Valéria, queria perguntar para você o seguinte, a pandemia acabou prejudicando e assustando um pouco esse negócio, esse comércio, esse turismo. As coisas já voltaram ao normal? Olha, o turismo sofreu durante 3 anos, falar a verdade, e agora voltou bombando, usando um termo, né? Voltou. As pessoas estão, assim, muito a fim de viajar e, assim, acho que guardaram dinheiro esse período e resolveram, assim, desfrutar, né, de um destino, do que já viu ou talvez do que ainda não conhece. Aumentou muito, Edson. E nessa questão, né, a gente tem essa questão do voo, tudo certinho, se você vender um pacote para, sei lá, algum país, alguma cidade aqui do Brasil, e porventura esse cliente, né, essa pessoa perdeu o voo, como que ele pode proceder diante da agência na hora ali na correria, né, naquela muvuca toda no aeroporto? A pessoa quando perde o voo, né, depende da situação, né, ela tem que pagar uma multa e reemitir o bilhete. Então, assim, quando é motivo próprio, você perdeu porque você errou, você tem que pagar multa, diferença de tarifa, entra em contato com a agência que emitiu e reemite seu bilhete, né? Agora, se for, por exemplo, perdeu o voo porque a companhia cancelou o voo e não te avisou, daí é a responsabilidade da companhia, né? Então, depende do caso. Valéria, eu sei que tem alguns detalhes para você observar também, né? Tem gente que quer embarcar com umas malas grandes, não pode, tem tamanho de mala. Tem uma série de detalhes que você precisa observar também antes de querer entrar no avião, né? Edson, o que mudou recentemente, as tarifas mais promocionais, as companhias tiraram as bagagens. Então, por exemplo, você vê lá uma tarifa bem em conta, ela não inclui bagagem. Então, inclui a sua bagagem de mão. Então, a pessoa também tem que ficar atenta a isso, porque essa questão de pagar menos e depois não ter a bagagem para despachar, aí você vai ter que pagar a bagagem no aeroporto. Então, por exemplo, as companhias, no geral, é uma mala de 23 quilos para despachar e na mão até 10 quilos, certo? No geral. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu só vou usar a bagagem de mão. Sendo que a bagagem de mão você não pode pôr líquido, então, assim, tem N situações, né? Então, hoje também é uma questão até de ficar atento, porque isso gera prejuízo, né? Se você, por exemplo, a sua mala pesa 23 quilos e você põe 25, você vai pagar 1% da tarifa cheia sobre o quilo excedente. Então, entre você pagar o quilo excedente e você despachar um volume extra, é mais em conta do que você pagar o excesso de bagagem. E as pessoas, às vezes, fazem na correria, acabam pagando muito mais. Valéria, estudando um pouquinho sobre o tema, eu acabei fazendo uma pesquisa,
né, sobre os destinos, né? As pessoas, eu acabei procurando algumas pessoas e fiz uma pequena enquete. Eu questionei sobre as pessoas, entre viajar no Brasil e para fazer alguma viagem internacional, qual seria o seu destino? A maioria respondeu uma viagem internacional. Eu queria saber de você se falta a divulgação do governo brasileiro para poder incentivar um pouco mais da exploração do destino aqui no nosso país e tentar mudar, reverter essa situação, em vez das pessoas procurarem mais o exterior, né, viagens internacionais, procurar mais cidades. O nosso país é tão bonito. Eu queria saber de você se falta um pouquinho mais dessa divulgação por parte do governo diante dessas respostas que eu tive nessa pequena enquete. Olha, é boa essa pergunta. Na verdade, eu acho que o governo tem investido bastante na divulgação dos destinos brasileiros. Então, assim, a divulgação dos estados do Brasil tem sido boa. O que tem dificultado são os preços. Então, por exemplo, o que pega? Às vezes você, por exemplo, ir para a Argentina, passar um final de semana em Buenos Aires, chega a ser mais barato do que você passar um final de semana em Campos do Jordão. Então, por exemplo, às vezes você vai para Noronha, às vezes fica mais barato você ir a Cancún. Então, assim, esse é o problema, não a divulgação dos destinos, porque a divulgação dos destinos, até no exterior, está bem bacana sobre o Brasil, né, que eu tenho acompanhado algumas vezes que eu tenho saído fora. E vem muito estrangeiro para cá. Então, para eles, o nosso preço é bom. Mas para nós, as passagens nacionais são caras. Eu tenho acompanhado em suas redes sociais, sei que você lidera e acompanha alguns grupos para o Oriente Médio, até para Dubai. Como é que vocês fazem lá? As mulheres têm que usar roupa local, têm que usar burca nos países que precisam? Como é que é isso? Eu gosto muito, inclusive você pegou no meu ponto fraco, para falar a verdade. Para entrar nas mesquitas, para entrar assim, em alguns locais dessa forma, você tem que pôr um lenço, né? Em Dubai, para nossa surpresa, eu avisei todos os turistas que tinham que pôr o lenço. Chegamos na porta de uma mesquita, que é uma mesquita que não é tão turística. Tinha a sala das burcas e fez todo mundo vestir burca. E eu adorei, né? Foi uma aventura, acho que foi o ponto alto assim, da viagem, porque para nós é diferente, né? Para você ter ideia, eu de cabelo comprido, por exemplo, andando na rua, as crianças no Egito vêm querer tirar foto com você por causa do cabelo solto, sabe? Por causa do outro estilo, né? E lá eles usam os lenços, né? Roupa sexy também é problema. Homem, para entrar na mesquita, não pode estar de bermuda. Se você chegar de bermuda na porta de uma mesquita, eles vão fazer você pôr uma saia. Então fica lindo nas fotos. Mas assim, é uma coisa de respeito, né? Eu falo assim, país que vai, costume que encontra. Então, a pessoa tem que respeitar, né? Por exemplo, se nosso costume são roupas decotadas, lá tem que maneirar. Por isso até que é fundamental a gente dar uma pesquisada sobre os costumes dos países, né? Para não cometer esse tipo de gafe ou ter nenhum outro tipo de problema, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de uma polêmica que eu queria te perguntar se é verdade que para marcar um assento tem que pagar uma taxa agora, né? Qualquer viagem que você vai fazer. Tem. Pô, tá difícil, hein? Fica difícil. Por incrível que pareça, antigamente a companhia marcava como cortesia, certo? E agora é cobrado. Até se você comprar uma classe executiva, em alguns casos, a classe executiva é aquela parte mais confortável, né? Um serviço diferenciado. Até na executiva é cobrado o assento, se você comprar com antecedência, quiser marcar com antecedência. Se você deixar nas 48 horas antes do voo, que você vai fazer o check-in online, aí a companhia marca aleatório. Então, por exemplo, você está na reserva junto com o Edson, então ele vai marcar vocês juntos, mas não é garantido que vai pôr você no corredor, ele no meio, vai marcar juntos. Então, por exemplo, se a pessoa quer garantir hoje um bom assento, se a pessoa fala assim, não, eu tenho problema, eu sou claustrofóbico, eu preciso sentar no corredor, ou eu preciso sentar na janela, ela tem que comprar o assento com antecedência, sem dúvida. Ah, se eu for viajar junto com o Dantas, não vai ter ninguém que vai me separar dele. Ô, Valéria, deixa eu abordar uma questão com você. Se você lidera grupos específicos, por exemplo, só idosos, só mulheres, só homens, uma população específica, existe isso? Olha, eu comecei com essa questão de acompanhar grupos a partir de 15 pessoas. Normalmente são pessoas de mais idade. Normalmente sim, porque elas querem sair do país, mas querem ter assim a pessoa para resolver tudo.
eu não vou de guia, porque eu contrato guias locais, porque é extremamente importante você ter a cultura local, conforme você já falou. Mas eu vou acompanhando. Então, por exemplo, aconteceu um imprevisto, eu estou resolvendo. O caso lá da ambulância, eu levei a pessoa, acompanhei a pessoa até o hospital. Então, por exemplo, a pessoa tem segurança de sair. Então, eu falo assim, os grupos normalmente são de mais idade, tá? E assim, as pessoas gostam de viajar em grupo. É uma coisa incrível. Às vezes eu falo assim, eu vou montar um grupo para a Grécia. O ano passado eu fiz, em setembro, eu fui para a Grécia. Eu achei que eu ia com 16 pessoas. Eu fui com 30. E assim, tive que recusar ainda, né? Então as pessoas assim, essa você vai? Então assim, as pessoas sentem essa segurança, gostam de viajar em grupo. É divertido, sim. Mas a faixa etária é acima dos 50. É o pessoal que tem mais dinheiro, Dantas. Exatamente. A galera que tá com a grana aí. É acima Agora, dos 50. falando um pouquinho mais sobre saúde, Valéria, eu queria que você falasse quais são os países aí que cobram, né, a questão da vacina, da febre amarela, né? As agências, elas orientam aos clientes como que é feito esse procedimento para que a pessoa não chegue lá e seja barrada de alguma forma? Isso tem uma lista que você pode puxar na internet, todos os países que exigem a vacina, né? Peru, tem uma lista grande de países que pede, até o Egito pede a vacina da febre amarela, para embarcar, inclusive barra no embarque em São Paulo. Né? Então, assim, isso é uma coisa também bem grave, porque a pessoa às vezes tem a vacina da febre amarela, mas não passou ela internacional na Anvisa. Então, eu já tive cliente que, não, já está tudo certo, minha vacina está ok. Chegou lá, era a carteirinha nacional e não tinha feito a autorização da Anvisa, então não embarca. Então, assim, todos esses detalhes têm que ser pesquisado, tem que ser informado com a agência, para não correr esse risco, porque o investimento de uma viagem é muito alto, para você chegar e ser barrado por causa de uma vacina. E no caso de um descuido, né, um deslize desse, a agência ela consegue remarcar, planejar a viagem para o cliente depois? Como que é feito? Então, isso fala assim, documentação é responsabilidade do passageiro. Sendo assim, ele teria que ter sido se informado, então ele paga a multa de tudo. Quando a passagem é não alterável, né? Não pode alterar e não pode reembolsar, ele tem que comprar uma nova passagem. É um prejuízo extremo. Criança pode viajar desacompanhada de um dos pais, tem que ter autorização? Então, hoje, Edson, no passaporte já sai uma autorização, quando você vai tirar o passaporte para o seu filho, você já pode autorizar para já sair desacompanhado de um dos pais ou totalmente desacompanhado. Essa autorização já sai no passaporte. É bem interessante, né? Os pais já podem deixar autorizado em qualquer viagem, ou viaja com um dos pais ou desacompanhado. Eu tenho um caso de uma menina que vem todo ano, ela está morando em Londres, é criança, ela vem todo ano visitar o pai. Então, ela pega um voo sozinha em Londres, a gente faz um acompanhamento de menor, ela vem sozinha. E aí o pai recebe aqui no aeroporto de São Paulo. E quando ele embarca ela, a mãe recebe em Londres. Então, é uma coisa interessante. Quem não tem essa autorização no passaporte, daí deve fazer no cartório. Valéria, rapidamente, quem quiser conhecer você, conhecer o seu trabalho, conhecer a sua agência, faz como? Olha, eu tenho meu Instagram, né? E qual que é? É Ana_Valéria_Barcelos com 2 L's. E eu também trabalho na agência, né? Aeromundo, né? Que fica aqui em Campinas, na rua Dr. Betim 281. Muito bem, conversamos hoje com Valéria Barcelos, que é agente de viagens, nos dando aqui algumas dicas de como nós podemos fazer para ter uma viagem tranquila. Obrigado, viu, Valéria? Obrigada a vocês. Obrigado, Dantas. Tamo junto, Edson. Até o próximo. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Um ótimo final de semana para você. Fiquem com Deus. Tchau.